do bate-bola. Turma, prometi ao Emerson Pansieri perguntar a você sobre Arthur Gomes. Segundo o Pansieri, o Arthur Gomes seria o candidato à vaga do Bruno Rodrigues. O que você me diz disso, Panzi? Eu não digo nem que seja candidato à vaga do Bruno, né? O Arthur Gomes já era titular com o Bruno Rodrigues jogando, né? Porque o Bruno jogava de centroavante. O Bruno era deslocado para jogar de centroavante, porque ele foi quem mais entregou na posição, não que ele não rendesse na dele. Aliás, ele foi o que menos fez, foi jogar na dele, do lado esquerdo. O Arthur Gomes é o candidato a seguir no time titular. E é muito importante, Léo, que o torcedor do Cruzeiro entenda, e eu acho que 95,7% dos torcedores do Cruzeiro já entenderam, mas tem uma minoria muito barulhenta que ainda não entendeu. Quando se fala, por exemplo, o Bruno Rodrigues indo para o Bahia, mas o Cruzeiro está perdendo jogador para o Bahia, a ordem financeira do futebol brasileiro mudou, né? Hoje, financeiramente, o Bahia é um clube que pode mais do que o próprio Cruzeiro. Esse ano, o Simões estava comigo na Toca da Raposa, nós ouvimos da boca de um diretor que é necessário que o torcedor entenda que o Cruzeiro, ele é gigante da porta da Toca da Raposa para fora. Da Toca da Raposa para dentro, o Cruzeiro trabalha arduamente para voltar a ser gigante. Que não é. O Cruzeiro vive uma outra realidade financeira e que está tendo que remar muito. Então você vai ver o Cruzeiro brigando e perdendo brigas para equipes que há 5 a 10 anos nem se cogitava o Cruzeiro perder briga em mercado para essas equipes, e o Bahia é uma delas. Hoje o Bahia tem um grupo City por trás. O Cruzeiro ainda está se reconstruindo com uma SAF diferente. Então, é bom que o torcedor, a minoria, eu repito que a maioria absoluta já entendeu isso e comprou essa ideia, que a minoria entenda. Nath, Arthur Gomes é o sucessor do Bruno Rodrigues? Será, e acho que o Cruzeiro tem muita confiança no Arthur para que ele possa seguir sendo titular. A gente tem que lembrar, o Arthur não fez uma grande temporada pelo Cruzeiro, marcou só 3 gols, um comparativo até baixo pelo número de vezes que ele foi titular, mas chegou já com a temporada em andamento, né, Léo? Tudo isso acaba influenciando, pegou uma reta final de time com mudança de treinador, enfim. Então tudo isso acaba de alguma forma atrapalhando o atleta. Acho que o Cruzeiro tem a confiança de que o Bruno tem qualidade para ser esse ponto esquerda. Acho que o Arthur Gomes. Acho que ele tem características que são interessantes, do drible, da velocidade, é um jogador mais agudo e que fazendo uma boa pré-temporada ele possa render mais no ano de 2024. Sobre isso que o Edu falava, o Bahia nesta temporada investiu mais de 110 milhões de reais. Dá pra gente dizer que não foram contratações tão bem feitas assim, porque apesar do número gigante, o Bahia brigou para não cair. Mas assim, hoje é um time que tem muito mais poder de investimento. Se eu tivesse a opção de escolher entre Bruno Rodrigues e Arthur Gomes, o titular do meu time seria o Bruno Rodrigues. Mas acho sim que, diante da circunstância, não há muito que o Cruzeiro fazer e ainda terá uma recompensa financeira. Olha só como promete esse debate na sequência do YouTube. Você que está acompanhando a gente no rádio, vem pro YouTube, @Itatiaia Esporte, canal exclusivo do esporte da Itatiaia, porque a gente segue depois das 7 no debate. A Nath falou, no meu time o Bruno Rodrigues seria o titular. Para Alexandre Simões, não. Sim. O Simões, inclusive é uma boa notícia pro torcedor do Cruzeiro, você acha o Arthur Gomes melhor tecnicamente do que o Bruno? Não, eu acho o seguinte, o Bruno Rodrigues entregou muito mais que o Arthur Gomes em 2023, isso é inegável. Sim. Foi o artilheiro do time e teve um enorme potencial técnico. O que eu vejo é o seguinte, o Arthur Gomes chegou no meio da temporada e todo jogador que chega no meio de temporada é sempre muito complicado, tá? É muito difícil. O que eu vejo, o que eu acho, né, da minha maneira de entender futebol, eu acho o Arthur Gomes tecnicamente um jogador de mais recursos do que o Bruno Rodrigues, e acho mais equilibrado do ponto de vista emocional. Eu acho que o grande trabalho que o Bruno Rodrigues precisa fazer e a grande questão que ele precisa superar é um desequilíbrio emocional em determinados momentos de pressão dos jogos. Agora, é interessante, Léo, essa questão do Bahia. Se a gente pegar os 20 clubes que mais faturaram no Brasil em 2022, o Bahia é exatamente o 20º. Sabe quanto o Bahia faturou em 2022? 100 milhões de reais. Sabe de quanto foi o déficit dele? 78 milhões de reais. Então, isso aqui é fruto da SAF, né? O Bahia não tem 100 milhões para gastar. A SAF do Bahia está investindo 100 milhões. A gente só vai saber qual SAF é boa ou ruim daqui uns 7, 8 anos. Se é a que gasta mais, se é a que é mais austera, né? Eu particularmente acho que
há um limite nos clubes e que o torcedor não entende, e o torcedor tá certo, ele não tem que entender isso mesmo. Há um limite nos clubes de arrecadação que é deixado de lado. O torcedor, todo torcedor acha que o clube dele é bilionário e que tem um potencial absurdo de arrecadação. Na hora que a gente pega aqui, a gente viu hoje na coletiva o Sérgio Coelho dizendo que o futebol do Atlético custa 400 milhões. É mais ou menos o que o Atlético faturou em 2022. Entendeu? Então, é uma questão que o torcedor, talvez a falha seja até nossa da imprensa, a gente informa pouco sobre isso, são poucos os jornalistas que fazem isso, mas é isso. O Bahia está programando gastar 100 milhões, ele faturou em 2020, ok, ele jogou a Série B, mas o faturamento dele num ano inteiro foi 100 milhões, ano passado. Então, sabe, é uma coisa que a gente não sabe onde a SAF vai parar no Brasil justamente por isso. As parcerias, Riques, Roque Tavares, a gente já viu que deu errado. Justamente por isso. Por gastança desenfreada. Tomara que a SAF dê certo, porque eu torço demais para que dê certo, porque é a salvação do futebol brasileiro.